Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu tomo a escritura que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 27, para a nossa meditação nesta manhã. A coroa dada ao vencedor da corrida olímpica era uma grinalda de ramos de oliva. Mas a coroa mencionada aqui em Apocalipse, dada ao Mártir, é a coroa da realeza. Jesus a chama de coroa da vida. Uma coroa é para aqueles que se esforçaram. A outra é para aqueles que deram as suas vidas, como disse Jesus. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que aborrecer a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, tanto aqueles que morreram por amor à palavra, como também aqueles que deram suas vidas a Cristo, eles receberão a coroa. Ambas são incorruptíveis. Elas não perecerão. Os vencedores da corrida terrena da vida breve perderão a alegria dos aplausos do mundo. A glória deles se desvanecerá. Mas aqueles que dão suas vidas para Deus, quer pelo esforço diário, quer pelo derramamento de seu sangue como um sacrifício supremo de suas vidas, a eles será dada a coroa da vida. Pouquíssimo tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O galardão de Deus é muito pouco estimado. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo e num reino de substância eterno, então devemos armazenar no céu esses bons tesouros que estão disponíveis aos santos. Há uma história bastante antiga que conta que 3 homens eles estavam fazendo uma viagem, cruzando uma área deserta, e no meio da noite todos eles ouviram uma voz que não se sabia de onde vinha. A voz disse: "Parem e desçam dos seus cavalos." Eles pararam, desceram do cavalo, era noite, escuro, e a voz disse: "Abaixem-se e peguem algumas pedras e coloquem no seu alforje." Eles pegaram algumas pedras ali e colocaram no seu alforje. E a voz disse: "Subam e prossigam, e amanhã vocês terão uma grande alegria e uma grande tristeza." Então, eles subiram em seus cavalos, continuaram a viagem. Quando o dia amanheceu, eles então pararam para fazer um café, acenderam um fogo. E então um deles lembrou do que a voz havia lhes dito, que eles teriam uma grande alegria e uma grande tristeza. E então eles lembraram que a voz havia mandado eles pegarem algumas pedras, algumas pedrinhas que tinha no chão ali. Então, quando eles
abriram seus alforjes para ver as pedrinhas que eles haviam pego. Para sua surpresa, eram pedras preciosas. Ali havia diamantes, jaspe, safira. Os três haviam pego pedrinhas que eram um tesouro para cada um deles. Eles ficaram muito alegres. Mas quando eles se deram conta que eles poderiam ter acumulado uma fortuna se tivessem pego mais, quando eles se deram conta de que desperdiçaram a grande oportunidade, então eles ficaram tristes. Isto me faz pensar na corrida da vida humana. Eu penso que quando nós chegarmos do outro lado, nós teremos uma grande alegria ao se dar conta de como nós aproveitamos a oportunidade para aceitar a salvação, aceitar o perdão, pedir graça e misericórdia. Nós vamos ficar muito felizes por herdar a vida eterna. Mas se lá houvesse a possibilidade de haver tristeza, coisa que creio que não haverá a possibilidade de ter tristeza no céu. Mas se houvesse a possibilidade de ficarmos tristes, se houvesse a possibilidade de nos arrependermos quando chegarmos ali, eu penso que nós nos arrependeríamos de não ter sido mais felizes aqui, porque estamos salvos, nós temos vida eterna, nós somos multibilionários, estamos caminhando para o céu. E às vezes caminhamos para o céu como se estivéssemos caminhando para a forca. Poderíamos ser muito mais felizes. E eu penso que, acima de tudo, se fosse possível termos tristeza, ficaríamos tristes por não termos convencido aos nossos amigos e vizinhos a seguirem o mesmo caminho que nós. Então, aqueles três homens, eles não sabiam que estavam pegando pedras preciosas, mas nós sabemos. Nós sabemos que estamos fazendo uma caminhada em direção ao céu. Então, nós podemos agora interceder por pessoas que amamos, interceder pelos seus entes queridos, lembrando daquela pedra preciosíssima que o apóstolo São Paulo nos deu. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Assim como Raabe colocou os seus familiares ali, dentro de suas portas, debaixo do sinal, nós também podemos fazer muito por aqueles a quem amamos, para que não venhamos a ter uma grande tristeza do outro lado. Mas, com certeza, nós teremos uma grande alegria. Eu gosto sempre de meditar, relembrar do que o profeta disse, eu creio que no 6º selo. Ele disse: você não pode se dar ao luxo de perder aquilo que te espera ali. Ele disse: vai ser maravilhosíssimo. E ele pôde ver ali os cristãos recebendo a coroa da vida. E ele disse que eles entravam em um novo mundo. E ele olhou para ver onde as pessoas entravam. E era um lugar de puro gozo. As pessoas entravam pulando, regozijando. O apóstolo São Paulo, ele disse: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O profeta Isaías, no capítulo 65, verso 17,
Ali está escrito: porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá mais nela voz de choro, nem voz de clamor. Nós simplesmente não temos ideia do que nos espera. O profeta desta era, ao ser levado ali na sexta dimensão, que está abaixo do trono de Deus, ainda não é a sétima dimensão, ainda não é o céu. Ele, chegando ali na sexta dimensão, a região dos salvos, ele disse: eu gostaria que houvesse maneira de eu descrever para vocês o que é aquilo ali, mas não há como, não há palavras no dicionário. Ele disse: perfeição não chega nem perto, sublime não se compara, não existem palavras para descrever o que nos espera. Então, eu gostaria de lembrar a você, meu irmão, minha irmã, cada um de vocês, e muito, principalmente aos jovens, que são tão assediados, os adolescentes, então, troca-se uma eternidade de gozo por um batom, por uma calça, troca-se uma eternidade de gozo por uma namorada ou um namorado que, na verdade, apenas fará de você mais um ou mais uma em sua coleção. Troca-se uma eternidade de gozo por fazer parte de um grupinho, de uma rodinha, um grupinho que eles gostam de se parecer tão inteligentes, porque, na verdade, eles querem esconder quão tolo eles são. Eles parecem ser tão seguros, tão inteligentes, mas, na verdade, eles são completos ignorantes. Eles não têm ideia do lugar para onde eles estão indo. A grande maioria da humanidade, esta é uma grande verdade mostrada nas palavras do Senhor Jesus Cristo ali em Mateus 7, a partir do verso 13. Jesus disse que a grande maioria está indo pela porta larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontrem. E o que dói o nosso coração é ver jovens, filhos e filhas do Rei, que tiveram o privilégio de serem criados em um lar cristão, se deixando influenciar por pessoas, por jovens perdidos, que são anjos caídos, que estão aqui nesta dimensão, indo para o inferno e com a missão de arrastar o máximo que eles podem levar. Não, meu irmão, não, minha irmã, jovem, mocinha, rapazinho, menino, menina, vocês são filhos e filhas do Rei. Vocês já ouviram, já leram a escritura que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 7, ali diz que há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. São os jovens do mundo. Está todo mundo postando as suas fotos em lugares maravilhosos, em festas, isso, aquilo, como se eles estivessem realmente aproveitando a vida, como se eles fossem realmente felizes. E às vezes, filhos e filhas do Rei jogam fora o que tem para pegar uma ilusão, uma miragem. Então,
Veja bem o que diz a Escritura. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo uma grande riqueza. Você é um filho do rei. Você se assentará no trono com ele. Você julgará a humanidade. Você não é rico. Você é mais do que rico, é mais do que milionário, você é mais do que multibilionário. Você só está passando por uma dimensão para que você possa demonstrar a sua fidelidade a Ele. Lembre-se, Ele está te observando. Então, não se iluda com os demais perdidos. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.